Olá, meus amores, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, comecinho de semana, né, na bênção de Deus, que a nossa semana ela seja uma semana abençoada, cheia dos livramentos de Deus, das direções de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. É isso que eu desejo para todos nós, uma semana plena em Deus. Mas para nossa semana começar bem, a gente tem que começar meditando na palavra do Senhor. Concorda comigo? A gente tem que começar buscando ao Senhor de alguma forma. E se você hoje, segunda-feira, ainda não buscou o Senhor, a oportunidade é essa agora, por meio da palavra dele. Amém? Vocês me desculpem, o som, né? Ao fundo, é que aqui do lado onde eu moro, no residencial que eu moro, estão construindo outro residencial. Então, todos os dias, até 5 horas, é esse barulho. E como eu não vou ter tempo de fazer logo mais a live, eu vou fazer agora, mesmo com todo esse barulho, tá? Vocês me perdoem nesse sentido, tá bom? É uma coisa que está fora do meu controle. Gente, então, como eu estava falando, começo de semana bom é aquele onde a gente começa buscando a Deus, não é? Então, eu estava lendo ontem uma passagem na palavra do Senhor. Foi a leitura que eu fiz no meu culto. Ontem eu não pude ir ao templo porque estava chovendo muito e não deu para ir buscar a Deus na casa dele, né? No tabernáculo. Então, eu disse ao meu esposo, eu vou fazer o meu culto em casa, vou louvar, vou ler a palavra do Senhor, eu vou orar. Não vou deixar de dar a Deus aquilo que pertence a Ele, que é a glória. E ontem eu fiz o meu culto em casa. E aí, na leitura que eu fiz ontem, eu li o Salmo 56. Se você quiser me acompanhar, pega a tua Bíblia, abre aí a tua Bíblia, porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando para nós. Aí você pega a sua Bíblia aí, vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar um pouquinho nela, não é? Esse Salmo 56 é um Salmo de Davi. E esse Salmo aqui, ele vai registrar... Eu não sei se vocês sabem, se todos sabem, mas salmos são hinos, são canções dedicadas a Deus. Então não só tem hinos e canções que foi Davi que teve a autoria. Outras pessoas também compuseram este livro de hinos, que é o livro de Salmo, tá bom? Embora a gente desconheça a música, a letra está aqui. E aí, esses hinos que foram dedicados a Deus eram hinos inspirados por Deus por meio do que essas pessoas viveram a seu tempo, no seu tempo. Amém? E aí a gente tenta trazer a essência dessa história para a nossa vida nos dias de hoje, tá bom? Então, o Salmo de Davi, 56, a minha Bíblia diz assim: hino de Davi, ao regente do coro, com a melodia de A Pomba Calada em Terra Distante. Escrito por Davi, quando os filisteus o prenderam na cidade de Gate. Gente, Davi tem vários hinos autorais aqui na palavra do Senhor, no livro de Salmo. E esse daqui em especial se refere a uma perseguição que Davi sofreu por meio de Saul, né? Para quem não conhece a história, Saul foi o primeiro rei de Israel escolhido pelo povo contra a vontade de Deus, porque não era essa a vontade de Deus para o povo de Israel, mas Deus atendeu, né, esse pedido do povo de querer ter um rei, porque eles queriam ter um rei, porque todas as nações ao seu redor tinham um rei. Israel não tinha rei. Israel tinha um sacerdote que respondia pela nação de Israel, pelo povo de Israel, na verdade, que ainda não era nem nação, que era o povo de Israel, porque era um povo que ainda não tinha terra, né? E estavam à procura dessa terra por direcionamento de Deus. Então, Deus escolheu a Samuel, nessa época que Saul foi rei, para responder, né, por eles diante de Deus. Mas o povo não quis, rejeitou a Samuel como sacerdote do Senhor e votaram para que Saul fosse rei. Bom, essa é a história onde chega o reino, como começa o reinado de Saul. Então Saul foi escolhido pelo povo
devido ele ser um homem de valores, um homem que era um homem de guerra, um homem bonito, que satisfazia assim o que a população queria, né? Que via ele como um rei. Mas não era assim que Deus via. Portanto, Deus deixou que ele seguisse como rei, como escolha do povo. Só que Deus já tinha determinado em seu coração um rei para Israel. E esse rei não era Saul. Esse rei foi Davi. E Deus escolheu Davi, secretamente mandou ungir Davi e lhe prometeu o reino sobre Israel. Mas duraram anos para que Davi subisse ao trono e viesse a ser rei. E até Davi chegar a subir ao trono para ser rei de Israel, Davi passou por muitos problemas com Saul, rei que estava reinando em Israel, porque Saul não queria deixar o trono claro para ninguém, e por isso ele perseguia muito Davi. Além de ter o interesse no poder, né, de estar no trono de Israel, ele tinha inveja de Davi, porque Davi era muito próspero. Davi, onde ele colocava a mão dele, as coisas davam certo. As guerras que Davi enfrentou em nome dos israelitas, tudo dava certo, tudo Deus entregava, né, os inimigos nas mãos de Davi, porque Deus era com Davi. Davi também, como era músico, Davi tocava sua harpa. Muitas vezes o rei Saul estava lá sendo perturbado, né, por espíritos malignos, e Davi era chamado por ele. Davi tocava sua harpa e aquele espírito se afastava ali do rei, e ele podia dormir, e ele podia comer bem, e ele podia se sentir bem, sem perturbação, porque Davi, que era um instrumento de Deus, tocava a harpa e aquele espírito saía dele. Então Davi tinha muitos atributos, não é? Davi era escritor, porque ele compunha, né, as letras. Davi era musicista, ele tocava sua harpa. Davi era inteligente. Davi tinha a unção de Deus. Então Davi era alguém muito especial, que as pessoas reconheciam em Davi, sem ele ter chegado ao trono ainda, reconhecia ele como um rei, como um líder do povo de Deus. E isso trouxe muito infortúnio para ele, porque Saul não ia aceitar isso, né? Mesmo o povo reconhecendo Saul, ele não aceitava. Então, numa dessas fugas de Davi, né, esse Salmo 56 vai falar de uma dessas fugas, que é quando Davi ele foge de Saul para não ser morto por Saul, e aí ele decide ir para uma cidade chamada Gate, governada por um rei chamado, deixa eu ver o nome do rei, por um rei chamado Aquis. Eu vou ler uma partezinha aqui para vocês. Então Davi saiu, isso é no 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, que diz assim: Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: Não há dúvida que este é Davi, o rei da terra de Israel. Ora, quem era rei da terra de Israel era Saul. Mas vejam quem era reconhecido como rei. Era Davi. Porque que Davi liderava todas as batalhas e ganhava todas as batalhas em nome do Deus vivo. E trazia a paz para Israel. E trazia a vitória para Israel. Então Davi já estava conhecido nas outras cidades, né, como o rei de Israel. Porque as glórias das vitórias nas batalhas iam para Davi. E a gente vai entender. Porque ele diz aqui, ó. Então, cadê? Versículo 10. Na dúvida que é este, então Davi saiu fugir de Saul e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gade. As autoridades da cidade disseram a Aquis: Não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Olha, o cântico do povo de Deus em relação às guerras que Davi enfrentava, enquanto Saul estava lá no seu trono, as pessoas começaram a ver em Davi uma liderança excepcional. Uma liderança que não era só humana,
As pessoas viam que Deus estava com Davi, que Deus era com Davi. E que o poder de Deus, né, vinha sobre Davi nas batalhas. Não era só uma guerra porque Davi era forte, porque Davi era inteligente. Mas o povo reconheceu que Deus era com Davi. Que algo diferente tinha na vida de Davi. E ali o povo realmente começou a exaltar a Davi, mais do que a Saul. Dando mais glórias a Davi do que a Saul. Isso enfurecia a Saul. Porque, afinal de contas, foi esse próprio povo que escolheu a Saul para estar no trono. Então, por conta disso e dessas coisas, que a gente leu aqui, que Davi era conhecido como rei em outros lugares, Davi se assustou com aquelas palavras. Porque Davi correu para Gade para se esconder de Saul, para não ser pego por Saul, ser morto por Saul. Só que quando chega lá, aqueles soldados reconhecem que é Davi. Davi que ganha todas as batalhas. Davi que os inimigos ficam por escabelo dos seus pés. Davi que vence todos os inimigos e dá a vitória ao povo de Israel. E quando Davi percebe que aqueles soldados reconheceram ele, o que é que Davi disse? Pronto, vão me matar. Vão me matar porque eu ganho todas as batalhas em nome de Deus, né? E se eu vier lutar com eles também, para eles eu vou vencer a guerra com eles. Então eles vão, esse governador, ele vai mandar me matar. E aí o que é que Davi faz? Davi usou uma estratégia. E Davi diz assim, ó. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Olha a estratégia que Davi usou. Davi se fez de louco para não morrer. E às vezes a gente tem que se fazer de louco, sabe? Fazer de besta, pra gente não morrer. Pra gente não entrar em caminho errado. Às vezes a gente tem que se fazer de inocente, de ingênuo, de quem não tá entendendo nada, sabe? De quem não tá na mesma vibe daquelas pessoas, pra gente não ser prejudicado. Aí Davi, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então, Aquis disse aos seus oficiais: este homem está louco, por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Então Davi, já que o rei dispensou, né, a prisão de Davi, então Davi foge de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulam. Então, esse Salmo 56... Oi, Igor, Titia te ama, boa tarde. Acompanha aí comigo, tá bom? Então, esse Salmo 56, Davi está se reportando àquela experiência que ele teve quando fugiu de Saul e correu para a cidade de Gate. E quando chegou na cidade de Gate, que era um lugar que ele achava que poderia se refugiar, que não ia ser reconhecido, os soldados o reconhecem e ainda o chama de rei de Israel. E ali ele se sente com medo, porque a tentativa de fuga dele não deu certo, pelo menos para se esconder em Gate, e se passa por louco, né? Faz toda aquela estratégia, todo aquele teatro, e aí dá certo, o rei dispensa a prisão dele, e ele foge para uma cidade, para uma caverna perto de Adulam. E aí Davi, ele vai registrar aqui, nesse salmo, que eu não vou ler todo, o que ele sentiu naquele momento em que ele estava passando por aquele processo difícil de fugir de Saul. Eu separei alguns versículos, eu quero ler o 3, o 4, o 8 e eu acho que o 10 e o 12. Mas vamos lá, eu vou ler alguns versículos e aí eu vou comentando com vocês. Salmo 56, versículo 3. Quando eu estou com medo, vou até circular o nome medo aqui. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. A gente tem costume de ouvir nas igrejas que crente não é para ter medo, não é verdade? Eu sempre escutei, não, crente não tem que ter medo da morte,
crente não tem que ter medo de nada. Gente, isso é uma ignorância. Nós somos falhos, nós somos fracos. O medo, ele faz parte da nossa vida. O medo, ele serve até como um ponto de equilíbrio para a gente não ser ousado demais, para a gente não exagerar naquilo que a gente acha que pode fazer. Então, o medo, ele vai ser ali como um sobrepeso, ele vai estar ali para medir, né, as nossas ações. O medo faz parte da nossa vida, faz parte da nossa natureza humana. Então, é ignorância ignorar o medo. Todos nós temos medo. Porém, Davi disse, olha, quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Então, a diferença do crente não está em não ter medo. A diferença do crente está em ter medo, mas confiar no Senhor Todo-Poderoso. Porque foi assim que Davi se referiu ao medo. Olha, eu sou homem, eu tenho medo, Deus. Mas quando eu estou com medo, eu confio em ti. Ou seja, eu sei que mesmo eu estando com medo, eu sei que tu me guardas, eu sei que tu me amas, eu sei que tu cuidas de mim, Senhor. Eu sei que tu me livras do mal. E por que Davi falou isso? Porque ele tinha passado a experiência lá em Gate, né? E Deus foi com Davi lá em Gate. Aleluia! Permitindo que ele se passasse por louco. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí Davi diz, confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada, o que pode me fazer simples seres humanos. Ele estava se referindo aqui a Saul, né? Que ele tinha medo, mas confiava em Deus. E o que é que podia um homem fazer a ele se Deus era com ele para o livrar? Então foi isso que Davi quis dizer aqui, neste salmo, se referindo à sua fuga, Saul. O versículo 8 diz que foi o que eu mais gostei e que falou muito ao meu coração. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Gente, eu não sei se vocês, quando estão lendo o livro, vocês conseguem imaginar Davi chorando. Vocês conseguem imaginar Davi angustiado, Davi preocupado. Vocês conseguem imaginar Davi com medo. Aleluia. E Davi, gente, era humano. Davi chorou, Davi teve medo, ele se angustiou, ele se escondeu, né? Mas também ele confiou no Senhor. Aí ele diz aqui, tu sabes como eu estou aflito, porque ele sabe que Deus vê todas as coisas, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. E o que eu aprendo com Davi aqui? Que Deus, ele toma nota das nossas lágrimas. Que Deus não está alheio, sabe, não está distante do nosso choro, das nossas lágrimas. Deus, ele está atento a cada gotinha de lágrima que a gente derrama na presença dele. Porque o próprio Davi diz aqui que, aleluia, ele toma nota de todas as nossas lágrimas. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga glória a Deus. Deus, ele está vendo todas as nossas lágrimas. Lá em Apocalipse diz que tem um anjo que pega todas as nossas lágrimas, recolhe essas lágrimas e leva diante de Deus. E essas lágrimas é como um incenso suave às narinas de Deus. Aleluia. Então é bom chorar na presença do Senhor, porque as nossas lágrimas têm serventia para Deus. E aí ele disse, Senhor, eu sei que tu toma nota de todas as minhas lágrimas. Aí ele faz uma pergunta para Deus. Será que elas não estão escritas no teu livro? Ora, o Salmo 139 diz que toda a nossa vida, né, todos os nossos dias tinham sido determinados pelo Senhor. E estavam escritas ali todos os nossos dias naquele livro. Dias que ainda nem existiam, mas que já estavam sendo escritos para nós. Então Davi tinha essa consciência, né, de que Deus, ele vê tudo. De que Deus, ele vê quando a gente chora, quando a gente tem medo. Mas ele vê também que a gente tem um coração que confia no Senhor. Um coração que está aberto à direção de Deus, não é? A receber a bênção de Deus. Não é uma pessoa que murmura, não é uma pessoa que reclama, mas é uma pessoa que confia no Senhor, e quem confia descansa, não é? Quem confia sabe que no momento certo Deus vai prover o necessário para o nosso livramento. Amém? Porque Davi, era assim que Davi acreditava.
Gente, Davi vivia em cavernas, sabe? Lugares ermos, distante das cidades. Davi não tinha boa alimentação, Davi não tinha muitas vezes uma água boa. Davi não tinha vestes, Davi não tinha mantimentos, mas Davi confiava no Senhor. Aleluia. E a confiança de Davi fez toda a diferença na vida dele. Porque em Deus, Davi venceu todas as batalhas. Em Deus, Davi conseguiu fugir de Saul quanto era necessário para chegar no trono onde Deus tinha prometido para ele, o trono de Israel. Então, bom é confiar no Senhor. Bom é confiar no Senhor. E aí Davi disse, Senhor, eu sei que tu conheces todo o meu choro. Tu vê, Senhor, quando eu me ajoelho, Senhor. Tu vê, Senhor, quando eu te clamo, quando eu te imploro, Senhor. Tu vê, Senhor. E eu sei que tu toma nota das minhas lágrimas. E eu sei, Senhor, que tu vai mandar resposta para mim. Glória a Deus. Aí Davi diz aqui, no Salmo 56, versículo 9. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Aleluia. Davi tinha muita confiança no Senhor. Ele podia reclamar, não é verdade? Mas, Senhor, tu prometeste, tu me ungisse, eu nem te pedi para me ungir. Não era meu desejo, mas tu resolveste me escolher. Tu mandaste me ungir. Tu me prometeste um reino que eu nem desejava, Senhor, que eu não tinha interesse. E tu colocaste isso sobre mim. E agora eu só vivo sendo perseguido. Quando é para ir para a batalha eu vou, eu ganho as batalhas, eu trago a vitória para Israel. Eu faço minha parte como participante do povo de Deus, né? E agora, Senhor, eu não fiz nada contra o rei Saul. Eu não fiz nenhum mal, pelo contrário, eu só procurei trazer vitórias para Israel. E agora esse rei só vive me perseguindo, Senhor, né? Por que tu estás fazendo isso comigo? Eu não mereço. Davi poderia estar falando essas coisas para Deus, mas a Bíblia não revela que ele falou essas coisas. O que a Bíblia revela é isso que ele está dizendo aqui, né? Na palavra do Senhor, uma coisa eu sei, Deus, tu estás comigo. Amém? Davi tinha convicção, Davi tinha certeza que Deus estava com ele, mesmo nos momentos de dificuldades, sabe? Mesmo no momento de angústia, de choro, Deus estava ali com Davi, lhe assistindo e lhe dando estratégias para vencer o seu inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a promessa de Deus. Que promessa foi essa? Que ele seria rei de Israel. O Senhor... Confio nele e não terei medo de nada, o que podem me fazer simples seres humanos. Ó Deus, eu te darei o que prometi. Eu te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte. Aleluia. E ali Davi já estava agradecendo a Deus, porque aquela estratégia de se fazer de louco deu certo. E aí ele não morreu na mão daquele povo ali na cidade de Gate, na cidade de Gate. Amém? E aí ele está agradecendo aqui, dizendo ao Senhor, né? Que ele dará oferta de louvor ao Senhor, porque Deus o salvou da morte. Que coisa linda a vida de Davi, não é verdade, queridos? Se a gente for parar para analisar, a gente se colocar no lugar de Davi, no momento das aflições que Davi revela através da palavra do Senhor, a gente tem que aprender com Davi a confiar no Senhor. Mesmo que a gente passe perseguição, mesmo que a gente tenha que se esconder em cavernas, mesmo que muitas vezes a gente tenha que se passar por louco, ou alguém achar que estamos loucos, porque amamos ao Senhor, porque fazemos a vontade do Senhor, porque não seguimos o curso desse mundo, porque vamos de encontro a tudo que vai contra a palavra do Senhor. Muitas vezes somos taxados de loucos. Aleluia, mas vale a pena. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque Davi, as pessoas achavam que Davi estava louco, mas era uma estratégia de Davi para fugir daquele povo ali da cidade de Gate, para não ser morto. Porque o plano de Davi deu errado. Davi disse, olha, eu vou me esconder em Gate. Mas quando chegou lá, Davi foi reconhecido como rei de Israel, e nem era ainda. Quer dizer, oficialmente, né? Porque Deus já tinha ungido, na verdade ele já era diante de Deus. Para Deus. Ele era escolhido de Deus antes mesmo dele nascer. Amém? Então, muitas vezes,
nós passamos por algumas situações que nós não queremos, né? Para que a gente tenha vitória. E Deus permite. Porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não importa as nossas circunstâncias. Não importa o que venha nos atingir. Aleluia. Precisamos confiar no Senhor. Porque Davi disse, olha, Senhor, eu tenho medo, mas eu confio em Ti. É no meu medo, na hora do meu medo, eu confio em Ti, Senhor. Aleluia. Eu não sei a tua situação. Eu não sei se você está com medo. Eu não sei se você está chorando. Mas tudo isso que você está passando está sendo assistido pelo Senhor nosso Deus. E é Ele, querido, que vai te dar o livramento. E é Ele que vai prover a estratégia necessária para que você seja salvo da morte. Aleluia. Porque tudo na nossa vida não provém de nós, provém de Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Aleluia. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Foi isso que aconteceu com Davi. Então, quando a gente confia a Deus os nossos medos, as nossas lágrimas, as nossas preocupações, Deus, Ele provê o necessário para nós. Deus, Ele não trabalha de acordo com a lógica humana. Deus tem as estratégias divinas dele para lançar sobre nós no momento certo, no momento exato, que é o momento dele. Amém? Então eu deixo essa palavra para você neste dia. Não importa o que você está passando, confia em Deus. Louva a Deus. Exalta a Deus. Não deixa que as circunstâncias da vida calem a tua voz. Não deixa que as circunstâncias da vida tirem a confiança que é em você, no seu Deus. Porque a palavra do Senhor também nos diz, porque o Senhor, Ele não nos chamou para uma vida para um país de Alice, um país de Bob, né, como se diz, né? Ele não nos chamou para um mundo surreal, não. Ele disse, olha, se vocês quiserem me seguir, né, primeiro vocês têm que negar a si mesmo, tomar a cruz para poder me seguir. E outra coisa, neste mundo, vocês que vão me seguir, tereis aflições e tribulações, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu venci a tribulação, eu venci o medo, eu venci a angústia, eu venci o choro, eu venci a afronta, eu venci a humilhação. Aleluia. E você também vai vencer. Mas tem que seguir a Jesus. Tem que se negar. E tem que confiar nele. Amém? Tem que confiar no Senhor. E Davi confiou. Ele também não tinha outra alternativa. Ele tinha mesmo que confiar no Senhor. Porque ele estava só, humanamente falando. Só tinha Deus como seu auxílio. Deus como seu ajudador. Deus como aquele que estava pelejando por ele. Amém? E diante das grandes experiências que ele já teve com Deus, ele confiava totalmente a sua vida ao Senhor. E é por isso que ele foi vitorioso e sempre conseguiu escapar, né? Com vida. Amém? E por fim assumiu o trono de Israel, como Deus o havia prometido. Então, queridos, que neste começo de semana, este sentimento de medo que você está sentindo, você possa deixar aos pés da cruz. Deixa aos pés do Senhor. Confia nele, como fez Davi, né? Quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confia no Senhor. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Como coisas esplêndidas vão acontecer na tua vida. Porque talvez você esteja esperando algo lógico na sua vida. Mas quando Deus faz de maneira maravilhosa. Deus faz de maneira excepcional. Porque vem dele. E ele trabalha como ele quer. Amém? Então que Deus abençoe o teu começo de semana, abençoe a tua casa, a tua família, abençoe toda a tua parentela, né? Que você seja uma bênção. Não murmure, não reclame, confie no Senhor. Entregue a Ele todos os seus conflitos, porque Ele te ama e Ele te entende. E Ele quer fazer de você um vencedor. Amém? Beijo.
Amo todos vocês. Orem por mim, porque eu preciso muito, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.